Hora de receber outro entrevistado aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Segundo o relatório Justiça, um processo judicial de briga entre sócios de uma empresa pode levar, em média, 9 anos para ser resolvido. E por conta da pandemia do coronavírus, 716 mil empresas, pelo menos, fecharam as portas no Brasil. Vamos discutir, então, esse impasse, toda essa situação, conversando com o consultor em política econômica internacional e advogado, Dr. Emanuel Pessoa. Doutor, bom dia. Tudo bem por aí? Obrigada pela entrevista. Bom dia, tudo ótimo por aqui, espero que também por aí. Obrigado pelo convite, sempre um prazer estar com vocês. Que bom, tudo bem por aqui também, nós que agradecemos. Olha, agora com a pandemia, então a gente está vendo aí essa informação inicial, tantas empresas sendo fechadas, é bem provável então, doutor, que aumentem os números de processos relacionados à divisão, rescisão de sociedades, não? É verdade, é muito provável que esse tipo de processo aumente. Inclusive, em períodos de crise, na advocacia a gente brinca que as pessoas que se dão bem são os advogados trabalhistas e os de falência, porque o fechamento das empresas também leva aí à dispensa de um grande número de funcionários, estimulando os processos na Justiça do Trabalho. Sim, e esses processos costumam ser complicados, demorados, por que exatamente? O que acontece é o seguinte, exceto em situações de crise econômica, como essa que a gente está atualmente da pandemia do coronavírus, a principal razão pela qual as empresas que funcionam mais ou menos bem no Brasil, ou seja, as empresas que têm lucro ou que os prejuízos são pequenos, são compensáveis ao longo do tempo com o sucesso futuro da empresa, se dá em função de briga de sócios. Em vez de eles dedicarem tempo e energia à criação de valor na empresa, ao aumento do faturamento, à contratação de pessoas, a brigar com a concorrência, eles gastam tempo, energia e recursos brigando entre si. E isso ocorre normalmente porque as pessoas não observam o ditado popular de o combinado não sai caro. Então, quando duas pessoas estão montando a empresa, eles pensam que tudo é alegria. Eles não param para pensar que podemos ter problemas, eles param para pensar apenas no sucesso. Tanto que a gente vê que duas pessoas, quando vão discutir uma sociedade, elas já fantasiam que elas vão fazer com o dinheiro que vão ganhar, mas elas nunca fantasiam como vão resolver os problemas que elas podem enfrentar. Perfeita essa colocação, hein? Vamos já falar sobre as dicas para antes de montar, fechar uma sociedade. Agora, fora esse motivo agora da pandemia, que dá para entender os motivos pelos quais a empresa acabou tendo que fechar, geralmente quais são essas maiores discussões? Por que tantas parcerias de sociedade são desfeitas? O que acontece é que a teoria não se sustenta diante da prática. Então, quando duas pessoas, 3, 4, 5 ou mais, eles montam uma empresa, eles combinam como vai funcionar. Você vai fazer isso, eu vou fazer aquilo, nós vamos dividir o dinheiro assim, assim, assado. Mas a realidade do dia a dia, ela se sobrepõe. Muitas vezes acontece que um sócio trabalha muito mais do que o outro, ele gera muito mais resultado, ou que o outro sócio não entrega o que ele disse que ia entregar, ele não faz o aporte do investimento que ele prometeu, e aí as pessoas elas começam a discutir e elas começam a ficar insatisfeitas, porque ao final do dia, como elas não seguiram o que havia sido combinado, embora tenha sido frouxamente combinado, você começa a gerar atritos. E aí muitas vezes, um daqueles sócios insatisfeitos começa a discutir com o outro, mas eu queria mandar, por que você que manda? Eu queria receber mais, por que você que ganhou mais? Por que você contratou fulano ou não ciclano? Eu queria isso, eu queria aquilo. E essas discussões, quando elas não estão previamente combinadas como elas vão ser resolvidas, elas vão gerando atritos que eles vão se somando. Esses atritos chegam ao ponto que no final do dia, vários sócios param de discutir temas da empresa e estão simplesmente discutindo a relação com outro sócio e estão insatisfeitos. É como um casamento em que não existe uma boa conversa. As pessoas ao longo do tempo vão se desgastando e muitas vezes, sendo até mesmo havendo sentimento entre elas, elas separam o casal. Então, muitas vezes a empresa, mesmo ela sendo lucrativa, os sócios brigam tanto que não há outra saída que não a separação. E é uma pena, hein, doutor? Porque muitas vezes essas pessoas que resolvem fazer sociedade eram amigos, né? Começaram com uma amizade muito forte, uma confiança muito grande um no outro, e aí no final das contas, além de perder o próprio negócio, perde também uma amizade que lá atrás podia ter um grande valor, né? Eu imagino que no fim das contas, a principal discussão nessa divisão seja o dinheiro, né? Quem fica com o que nessa saída, né? Quem que deve decidir essa proporção de capital entre os sócios? Como fica a participação dos advogados nessa questão, por exemplo? É interessante a gente observar só uma coisa, que a melhor maneira que nós podemos evitar os conflitos societários, lógico, depois que eles acontecem, eles têm que ser enfrentados. O problema não vai desaparecer porque você colocou debaixo do tapete.
Mas a melhor maneira de você evitar os problemas societários seria você ter 3 tipos de contratos, que muitas vezes, algumas empresas até têm, todas elas têm um contrato social, mas os outros 2 nem sempre são existentes, ou quando são, muitas vezes, eles são insuficientes. É um memorando de entendimentos, que seria mais ou menos uma carta de intenções entre os sócios sobre como eles vão operar, uma carta de princípios, e aquilo ajuda para interpretar os atos futuros. É o contrato social, que regula o funcionamento da empresa, e aí, infelizmente, muitas vezes ele é feito de forma insuficiente, ele é feito de forma padrão, porque às vezes a empresa não tem o dinheiro suficiente para pagar um advogado que realmente entenda de direito societário, às vezes os sócios têm pressa, ou às vezes eles simplesmente pensam que nunca vão brigar. E o outro é um acordo de sócios, que ele desce as minúcias. Ele vai nos detalhes, explicando o que vai acontecer. Um bom acordo de sócios, ele é tão detalhista, que ele explica até como as pessoas vão brigar pelos assuntos. Porque, do contrário, a briga nem vai ser sobre os temas principais. A briga vai ser sobre a forma de brigar. Então, é evidente, como você colocou na sua pergunta, que o principal ponto de atrito é a divisão do dinheiro, seja da receita, seja dos bens da empresa. Às vezes, até tem sócios que brigam pelo nome da empresa quando vão desfazer, quem vai poder continuar usando o nome. Então, para evitar isso, a melhor situação seria ter tudo previamente combinado nesses 3 instrumentos, para garantir que no momento do fechamento de uma empresa, quando houver um desalinhamento insanável, o fechamento ele seja suave, ele seja, para usar o jargão popular, ele seja um fechamento macio, porque isso vai impedir que recursos e bens sejam destruídos em brigas que são completamente evitáveis. Sim, até porque já estaria, de uma certa forma, pré-combinado como isso aconteceria, né? E essa pré-combinação, esse contrato, pode ser uma forma também de bater um papo, discutir, né? Como o senhor falava antes de montar o negócio, sobre as possíveis pontos negativos que podem vir a aparecer, né, no decorrer do tempo. Agora, durante a pandemia, esse fator deve trazer alguma diferença nos processos com relação a essas separações? Pode ser um item novo que justifique alguma coisa? Era algo não esperado? Nada, rigorosamente, você não precisa de um justificativo para sair de uma empresa. Basta você dizer que não quer mais estar naquela empresa. A briga costuma ser em relação a como vamos dividir os bens. E retomando a sua pergunta anterior, é importante que esses pontos eles sejam discutidos e decididos pelos próprios sócios. Muitas vezes as pessoas querem que os advogados tomem essas decisões, mas mesmo eu sendo advogado, eu recomendo que não, porque nós temos muito mais probabilidade de vermos as pessoas cumprindo com decisões às quais elas mesmas chegaram, do que elas quererem cumprir acordos que foram decididos pelos advogados. Então, o que os advogados devem fazer é garantir que os temas foram debatidos exaustivamente, que foram abordados os mais variados pontos possíveis e que tudo está de acordo com a lei. Mas as decisões elas devem ser tomadas pelos sócios. Do contrário, eles vão brigar sobre os próprios contratos. Então, quando você fecha um contrato com o qual você concorda, que você discutiu, você se sente moralmente compelido a cumpri-lo. E é isso que faz com que bons acordos de sócios, bons contratos sociais e bons memorandos de entendimento, que são aqueles discutidos exaustivamente pelas partes, sejam cumpridos e tornem o fim das empresas algo extremamente tranquilo, óbvio, dentro do limite do possível. Perfeito. Agora, doutor, eu insisto só mais um pouquinho nessa história da pandemia. Vamos supor, então, que eu tenho uma empresa com o senhor em sociedade. Só que eu tenho um segundo trabalho que me ajudava a investir nessa empresa. O senhor também. Eu perdi meu emprego devido à pandemia e o senhor não. Eu não consigo mais investir nessa empresa. A empresa, vamos dizer que vá à falência, ela quebrou e não a gente decidiu desfazer. Agora deve ser novidade esses fatores? Porque eu não perdi o meu emprego porque eu quis, o dinheiro que eu tinha para investir nele era o do trabalho que eu perdi devido à pandemia. Não tinha como colocar isso num pré-contrato, a pandemia, né? Não, na verdade até tem. A gente chama casos como esse da pandemia de MAC, são cláusulas MAC, que elas são muito incomuns no direito brasileiro, mas elas são muito comuns no exterior, que são cláusulas referentes a mudanças materiais, mudanças adversariais materiais, material adversarial changes, né, clauses. Então, cláusulas de mudanças adversariais, que prevêem aí pandemia, furacão, tufão, terremoto, etc. Só não é muito comum e torna o contrato caro. Mas em relação ao que você colocou, é óbvio que isso muda um pouco a obrigação das partes. E é por isso que quando você tem esses instrumentos de governança corporativa bem feitos,
situações como essa acabam sendo resolvidas amistosamente. Do contrário, o que vai acontecer é que as empresas vão ter que ser dissolvidas, vai ter essa discussão judicial e vai ter que se cobrar do sócio que infelizmente não teve o dinheiro. O que acontece aí é que o que a pandemia autoriza é que você consiga fazer o reexame de obrigações contratuais, mas você não vai conseguir levar esse reexame ao extremo de impedir uma pessoa de cumprir as obrigações que ela tem. Influencia sim, facilita a conversa, facilita a negociação, mas infelizmente a pandemia não é uma desculpa universal para o descumprimento de obrigações. Ela é um motivo para a readequação dessas obrigações. E nessas muita gente acabou se prejudicando então com esse momento. Mas tá aí, acho que a grande conclusão então desse super bate-papo interessante é realmente, antes de fazer uma sociedade, bolar esses contratos quanto mais detalhados, mais seguros, prevendo as situações mais diversas lá na frente, para justamente saber direitinho no que está entrando, o que pode acontecer e de qual forma, né? Deixa eu agradecer o doutor Emanuel Pessoa, advogado, especialista, consultor em política econômica internacional, pelos esclarecimentos com relação a esses assuntos de processos judiciais que prejudicam empreendedores. Obrigada, viu, doutor? Volte outras vezes. Boa segunda-feira e semana para o senhor. Eu que te agradeço. Boa semana, boa segunda-feira. Obrigado também aí à audiência por estar com a gente. Tudo de bom, espero que todos vocês consigam passar pela crise da melhor maneira possível. Falou e disse, é isso aí. Obrigada ao senhor, viu, doutor?